muito prazer recebendo no meu canal o senador Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia. Agradeço muito o senador ter aceito o meu convite. E a primeira questão, senador, claro, todo mundo fala do relatório, né? Só se fala no relatório, que deve ser entregue, eu queria confirmar com o senhor, na segunda quinzena de setembro. Se é verdade. E segundo, quais são, já é possível rolar, elencar quais são os crimes atribuídos ao presidente e a todos aqueles que estavam feitos diretamente ao Ministério da Saúde e ao combate à pandemia? E muito obrigado por ter aceito o meu convite. Olha, prazer grande, professor, voltarmos a conversar. Nós estamos realmente nos encaminhando para a reta final da Comissão Parlamentar de Inquérito, mesmo quando nós aprovamos a prorrogação dos trabalhos por mais 90 dias, já naquela oportunidade nós fizemos questão de dizer que iríamos trabalhar para não utilizar o tempo todo da prorrogação. E nós estamos preparando o relatório, capítulo por capítulo, fato por fato, detalhe por detalhe dessa investigação, né, para responsabilizar, vamos dizer assim, essa quadrilha que esteve à frente do Brasil no momento de uma pandemia e que levou o Brasil a essa triste situação, com quase 60 mil mortes, muitas dessas mortes, 600 mil mortes, muitas dessas mortes que poderiam ter sido evitadas. A Comissão Parlamentar de Inquérito ainda vai ouvir mais ou menos uns 12 depoentes. Nós ontem fizemos a aprovação de 190 requerimentos de transferência de sigilo, de convocações, de novas convocações, enfim, e vamos terminar o trabalho com o compromisso de sempre, né, de colaborar para que nós tenhamos de volta a verdade lamentável do que aconteceu no enfrentamento dessa pandemia. O senhor fez referência a 190 sigilos. Já a CPI tem um volume, presumo, fabuloso de informações, né? São muitas informações. Como é que é possível, senador, com tudo isso, quem é que trabalha? Porque é interessante quem nos acompanha fala assim, bem, nós temos os senadores titulares, os senadores suplentes, mas, além disso, quem é? Porque precisa de uma assessoria, presumo, grande para fazer esse trabalho. Como é que é isso, senador? O pessoal que trabalha na assessoria, na consultoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, Vila, Sim, tem trabalhado dobrado, né? Nós temos também representações das instituições, Polícia Federal, Receita Federal, Banco Central, que trabalham também diuturnamente, de modo a agilizar o acesso às informações que são fundamentais para que nós possamos aferir, na verdade, o que aconteceu. Há uma dedicação também muito grande de todos os membros da comissão, né, dos suplentes da comissão, e nós convidamos os trabalhos adicionais das senadoras, que, apesar de não participarem formalmente da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas colaboram muito. O Brasil tem assistido, né, a Simone Tebet, a Elisiane e outras senadoras que participam quase que diariamente conosco. Então, é um trabalho muito grande e o conteúdo, o volume de informações, de documentos que nós tivemos acesso como consequência dessa investigação é uma coisa enorme. De modo que nós vamos fazer um relatório que tratará esses assuntos por capítulo e vamos fazer a citação na conclusão do relatório, exatamente por conta da necessidade, né, de responsabilização de muita gente. São muitos os investigados, são muitos também os nomes que apareceram no curso da investigação. Um deles é o do líder do governo, deputado Ricardo Barros, né, que tinha uma proximidade muito grande com essas catacumbas, com essa sandice,
com esses negócios absurdos que foram feitos enquanto os brasileiros morriam e enquanto eram desprezados os laboratórios, os verdadeiros laboratórios, que tinham rígidos controles de compliance e que, portanto, minimizavam na relação negocial a possibilidade de corrupção e de propina, para se abrir espaço exatamente para esses atravessadores, como Dominguete, Cristiano, Maximiano, e a relação é extensa e lamentável por aí. Deixa eu perguntar uma questão, senadora. A CPI está na segunda fase, quer dizer, ela foi estendida por mais 90 dias, como o senhor disse, e como é do conhecimento que quem acompanha os trabalhos da CPI. Eu sei que já são muito tempo de trabalho, mais de 4 meses, né? O que mais está... Eu sei que pode ser uma pergunta meio simplória, mas eu presumo que não. O que mais estarreceu o senhor? Porque a gente fica acompanhando as sessões e eu fico estarrecido quase todo dia, né? Eu fico estarrecido com os militares que foram treinados para a guerra e, para depor numa CPI, entram com um habeas corpus para se recusar a responder perguntas de senadores. Então, eu imagino como seria esse militar numa guerra. Se ele não consegue responder pergunta de senador, imagina numa guerra. Mas o que o senhor ficou mais estarrecido? Porque teve a história do Tratikov, a história de Manaus, depois foi passando pela gestão Pazuello, o depoimento de vários membros da gestão Pazuello, depois a questão da Covaxin, isso entre outros. O que deixou o senhor mais estarrecido? O que cansa bastante, Vila, no dia a dia, né, é a tática utilizada pelos governistas. Se você observar, em nenhum depoimento de governista nós tivemos a verdade, né? Eles fizeram questão de dissimular, de mentir reiteradamente. Eles não colaboraram absolutamente com nada. Era o negacionismo do negacionismo. Em alguns momentos, alguns depoentes cometeram erros, né? Nós tivemos um depoimento que colaborou verdadeiramente, que foi do presidente da Anvisa, que foi um depoimento verdadeiro, porque, dentre outras informações, ele lembrou do papel importante que ele cumpriu para evitar que houvesse uma modificação na bula da cloroquina por decreto presidencial. A coisa chegou a esse ponto. Depois, no primeiro depoimento, nós recebemos um documento que era muito importante também para a investigação. Mas o depoimento foi também marcado pelo negacionismo do secretário de comunicação. Não é? E por aí foi. Nós não tivemos, assim, nenhuma informação relevante do ponto de vista dos depoimentos dos governistas, mas nós acessamos bastante documentos comprometedores, vídeos que estavam postos, outros que ainda não estavam e chegaram para veiculação na própria Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós tivemos uma participação social muito grande pelas redes sociais, muita gente colaborou mais do que quem estava trabalhando no dia a dia, né? E nós fizemos questão de, em todos os momentos da Comissão Parlamentar de Inquérito, destacar isso, que foi fundamental, Vila, para que nós mantivéssemos o nível de aprovação durante esse tempo todo da Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Hoje, 67%, 68% da população conhece a Comissão Parlamentar de Inquérito e nós mantivemos um índice de aprovação de mais de 57%. Isso é uma coisa inédita do ponto de vista de uma instituição parlamentar, porque o parlamento, como todos sabem, é uma instituição exposta e desgastada, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, a Comissão Parlamentar de Inquérito foi, sobretudo, um desafio nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo no Brasil. E os hospitais federais do Rio de Janeiro, a comissão vai apreciar as denúncias sobre os hospitais federais? Nós estamos estudando fortemente. O senador Humberto Costa foi designado para coordenar especificamente
pessoalmente essa investigação. Nós já tomamos as providências recomendáveis, transferimos os sigilos de algumas pessoas que estavam postas ali nas informações que nós recebemos, e nós temos ainda uma expectativa muito grande de que possamos consumar, do ponto de vista da materialidade, muita coisa ali nos hospitais. Com relação aos novos depoimentos, o senhor acha quais são os mais relevantes que a comissão já marcou para a partir da próxima semana? Afinal, deve faltar aproximadamente 3 semanas, né, até a apresentação do relatório do senhor, né? São, na verdade, 3 semanas, mais a semana do 7 de setembro, Sim, né, que sim, haverá sim. o feriado, e nós vamos tentar ouvir pelo menos 2 pessoas naquela semana. Nós vamos ter alguns problemas também. Foi marcada para terça-feira a sabatina do Procurador-Geral da República no Senado. Isso vai obrigar que nós façamos a transferência desse depoimento, se não para outro dia, ou pelo menos para um horário diferente do horário da sabatina, que é uma sabatina que entendemos será longa, né, pela necessidade de se colocar de maneira clara algumas questões que precisam, evidentemente, ser colocadas. Então, nós vamos ouvir mais umas 10 ou 12 pessoas importantes sobre cada aspecto da investigação, porque, mesmo comprovando muita coisa, né, praticamente nós comprovamos tudo, inclusive do ponto de vista da corrupção, né, nós acabamos com algumas sandices, essas coisas da ivermectina, da utilização, da cloroquina, né, nós ouvimos laboratórios, pessoas que ganharam dinheiro com esse absurdo enquanto os brasileiros morriam, né? E outros que no submundo desviavam dinheiro, havia uma disputa territorial pelo Ministério da Saúde, havia um gabinete paralelo que apenas não aconselhava, mas priorizava ações no executivo, dispunha de recursos públicos. Quer dizer, muitos crimes. Fica muito difícil você especificar exatamente, pontualmente, concretamente, quais são os crimes que aquelas pessoas já estão inseridas, porque a relação dos crimes é uma relação enorme, e começa do presidente da República e vai até o último investigado. A Comissão Parlamentar de Inquérito está trabalhando também para que a gente possa, como eu falei inicialmente, Vila, agilizar nesses 30 e poucos dias que faltam aí, todos esses procedimentos. Com relação ao presidente da República, senador, ele fez ataques desde do início da CPI, desde a designação do senhor, em especial para relator, fez ataques violentíssimos, diretamente, através dos filhos ou da bancada que o segue fielmente. Como é que o senhor avalia até agora essa ação do presidente da República de ataque violento à CPI, em especial ao senhor? Foi uma sanha persecutória, né? Desde o início, eles judicializaram a minha participação como relator, depois fizeram várias tentativas de intimidação, chegaram até a me indiciar pela Polícia Federal. A Polícia Federal chegou a abrir uma investigação do Maximiano para que no dia seguinte ele pudesse, com base nessa investigação aberta, pedir para calar, para silenciar na Comissão Parlamentar de Inquérito, abrir um inquérito contra vazamentos na Comissão Parlamentar de Inquérito, indevidamente pela Polícia Federal, né? O presidente da República veio a Alagoas falar mal do Estado, de mim aqui, para os alagoanos, quer dizer, mas a cada fato, a cada perseguição óbvia, essa mesma perseguição que está acontecendo agora, novamente, com relação ao Supremo Tribunal Federal, não é? A comissão reagiu com
com coerência, com sensibilidade, com isenção, claro, né? Porque você precisa de isenção e de independência para investigar, mas com muita firmeza, muitas vezes em substituição até ao silêncio da própria instituição do Senado Federal. De modo que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem cumprido pelo presidente, senador Omar Aziz, pelo vice-presidente, senador Randolfo Rodrigues, por todos os membros, pelo G7, né, que conta com participações destacadas do senador Tasso Gereissati, do senador Otto Alencar, né, do senador Humberto Costa, do senador Eduardo Braga e de outros senadores que têm colaborado no dia a dia para que nós tenhamos esse desfecho, que era um desfecho surpreendente até para os membros da própria comissão. Porque quando você entra numa comissão parlamentar de inquérito, você não tem muita ideia do que é que vai acessar, né? E qual será o nível de colaboração dos depoimentos. Quando dos primeiros depoimentos, eu queria repetir, nós vimos logo qual era a estratégia, qual era a tática do próprio governo com relação a esse negacionismo. Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito, com o apoio da sociedade, dos meios de comunicação, ela realmente avançou bastante, né? E isso nos deixa assim felizes, um pouco já com a consciência do dever evidentemente cumprido. O senhor, eu vou aproveitar e colocar uma questão fora da Por favor, CPI, senador. O senhor é o senador que está há mais tempo com mandato parlamentar lá no Senado, desde 1995. Né? Portanto, quase 30 anos, né? Quase isso, um pouco menos que isso, mas... eu estou no quarto mandato. No quarto mandato e desde 1995 consecutivamente, né? Perfeitamente. Então, a questão do 7 de setembro, né? E desses episódios que o presidente da República voltou a dizer hoje que estará em Brasília, participará do ato e falará no ato, e depois virá a São Paulo na Avenida Paulista e também falará no ato. O ato não é um ato pela independência do Brasil, nada. Eles dizem que é uma segunda independência, e fica claro que é um sinal de golpe de Estado, da tal, entre aspas, intervenção militar que não existe na Constituição, mas que eles repetem todo santo dia. Em suma, a questão do golpismo está sempre presente, todo dia se fala em golpe. Como é que o senhor, que é o senador mais experiente, avalia isso? Primeiro, eu acho que nenhum país do mundo, né, conviveu tanto tempo com essa ameaça às instituições, à democracia e ao Estado democrático de direito. Infelizmente, a circunstância possibilitou a eleição de um presidente totalmente despreparado e insano, né, que faz um governo que se submete a uma erosão muito grande, porque, evidentemente, não existe, né? Ele mantém um grupo de seguidores e fala para esses seguidores todos os dias de uma forma que também não tem limite. Eu acho que chegou realmente o momento, né, dos brasileiros firmarem propósito na defesa da democracia, das instituições, né? Se nós pudéssemos avançar, se não houvesse uma blindagem na Câmara dos Deputados com relação à necessidade de se deflagrar um processo de impedimento, de impeachment, nós temos que avançar para garantir o calendário eleitoral, para manter a transparência das regras, porque o Brasil se submeteu a um retrocesso enorme em todos os aspectos. Mas não dá, como eu dizia, para continuar convivendo com esse tipo de ameaça institucional, né? Os poderes estão reagindo, precisam reagir mais, cada vez mais com firmeza, e tudo isso será fundamental para manter a continuidade desse período constitucional que é o mais longevo da história do país, né, e que não pode ser ameaçado por um presidente da República insano que circunstancialmente exerce essa presidência. Eu tenho procurado de todas as formas, como senador, como cidadão, fazer a minha parte e cumprir o meu papel.
Uma última questão, para não abusar do senador. Não, que é isso, Vila. O senador fez menção à sabatina do PGR. E deve ter logo, não sei, a sabatina de André Mendonça, ministro indicado para o Supremo Tribunal Federal. Tem uma coisa que sempre me irritou, senador. Eu acompanho muitas das sabatinas pela TV Senado, que inclusive é fundamental essa transparência, né? TV Senado cumpre um papel bem cada vez, basta ver a audiência que ela tem, no caso aqui da CPI. E as sabatinas, muitas vezes, é meio que pro forma. Se faz a sabatina, porque é necessário fazê-la, mas não há nunca uma arguição. Parece que o cenário, não sei se eu estou errado, está mudando. O cenário está mudando, vai ter uma sabatina séria em relação ao senhor Augusto Aras e, se não retirar o nome, em relação a André Mendonça? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida de que nós teremos avanços realmente com relação ao papel da própria sabatina do Procurador-Geral da República, que é a primeira que está marcada para a próxima semana, né? Pelos mistérios que a circunstância política colocam, né? Um presidente da República ameaçando todos os dias a Procuradoria, a democracia, e no momento em que nós iremos ou não reconduzir um procurador-geral. Vamos fazer com relação a esse procurador a segunda sabatina. Essa será, sem dúvida nenhuma, uma sabatina muito importante, porque vai dizer, né, de como ocorrerá esse segundo período dele à frente da Procuradoria-Geral. As expectativas que o Senado tem é de que nós possamos ter cada vez mais, nesse segundo período, uma procuradoria mais independente, cumprindo o seu papel. E essa sabatina é uma oportunidade para que o procurador deixe isso claro, absolutamente claro, sem nenhuma dúvida. Com relação à indicação do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, eu acho que será também uma sabatina muito importante. Ela não está marcada ainda, deverá ser marcada. A indicação só agora começou a tramitar com um despacho para que ela vá para a Comissão de Constituição e Justiça, não é? Mas é evidente que é uma indicação também marcada pelo fato de estar na presidência da República um presidente que não tem compromisso com a Constituição, com as instituições, nem com a independência dos poderes. Isso, claro, terá necessariamente, eu concordo com você, que ser levado em conta nessa sabatina e na apreciação dos próprios nomes. Eu acho que essa é a questão central, senador, porque claro, nosso modelo segue o modelo norte-americano e, no caso norte-americano, já ocorreram vários casos, vários momentos que os presidentes retiraram a indicação porque perceberam que poderia não ser aprovada e indicaram outros nomes ou tiveram até nomes rejeitados. No nosso caso, excetuando a época do Floriano Peixoto, mas era uma situação muito particular, do século XX e século XXI, todos os nomes sempre foram aprovados, chancelados. Só que nós vivemos uma situação anômala agora, de um presidente que ataca o Supremo Tribunal Federal e está designando um ministro justamente para aquela instituição. Aí fica complicado, né, senador? Muito complicado e não é, marca de uma forma muito ruim a sua própria indicação. Eu acho que esse é o maior obstáculo, para além da sabatina, do que nós vamos, na oportunidade, conhecer, com relação à aprovação do nome do André Mendonça. Valeu. Poxa, agradeço muito o senador Renan Calheiros ter me atendido mais uma vez, de forma muito gentil. Senador, muito obrigado. Desejo muito boa sorte à CPI, e estou curiosíssimo, eu e os milhões de brasileiros, pelo relatório final desse grande trabalho que eu sempre elogio. Eu acho que a CPI mais importante do século XXI, sinceramente, sem exagero, não estou falando isso para ser gentil, aquela falsa gentileza, mas é a realidade, e pela tragédia sanitária que já estamos daqui a pouco chegando a 600 mil mortes. Então, agradeço muito o senhor ter atendido o meu convite e desejo um bom trabalho. Muito obrigado, viu? Um grande abraço. Grande abraço.